Olá, alguma vez você já recebeu uma proposta de fazer parte de uma organização de guerrilha urbana? Se a resposta for não, então fica até o final desse vídeo que eu te conto como foi. Meu nome é Giovanni Lima e esse é o canal Coisas Estranhas, a Casa da Morte. Você deve estar se perguntando por que uma casa levaria esse tipo de apelido tão estranho. O que teria acontecido de tão macabro nesse lugar? Ela é conhecida por esse nome por ter sido um centro clandestino de tortura e assassinatos criada pelos órgãos de repressão da ditadura militar. Ela está localizada na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Muitos presos políticos foram torturados e assassinados por militares durante a década de 70. O fato só se tornou conhecido quando a única sobrevivente que lutava contra a ditadura militar na época, Inês Etienne Romeu, relatou tudo o que aconteceu. Ela foi estrupada e torturada por mais de 3 meses, até que então foi jogada numa rua do subúrbio do Rio, quase morta. Antes que fosse libertada, recebeu a proposta de se infiltrar nas organizações de guerrilha urbana, na qual grupos armados enfrentam outras forças. A princípio, ela aceitou para poder fugir dali. Para garantir que não seriam traídos, a fizeram então assinar declarações acusando a própria irmã em um vídeo dizendo que ela era agente do governo e recebia para isso, até que no final de 1979 resolveu então denunciar a existência da Casa da Morte. A casa era identificada pelos militares pelo nome de Codão, no alto de um morro do bairro Caxambu e de propriedade do então empresário alemão Mário Lodeix. Conta-se que o primeiro preso a morrer na casa foi o conhecido Carlos Alberto Soares de Freitas. Foi um guerrilheiro brasileiro, integrante da luta armada contra a ditadura militar, militante e um dos fundadores e principais dirigentes das organizações. Relatos do tenente médico Anilcar Lobo conta que em uma de suas idas ao local para tratar prisioneiros feridos, um jovem enlouquecido que dizia ver tigres no jardim foi morto na sala da casa pelo então major do exército Rubens Paim Sampaio, conhecido pelo codinome de Dr. Teixeira, mas estavam ali para morrer porque teriam direito a tratamento médico simples. Seriam tratados enquanto fossem úteis para obter informações, mas com as exceções de tortura, era normal que precisassem de atendimento e quando não tinham mais utilidade para eles, eram então descartados. As pessoas que eram mortas na casa eram depois esquartejadas e enterradas. O número preciso de mortos é desconhecido. Muitas das pessoas que foram levadas para lá foram reconhecidas oficialmente como desaparecidas. Para disfarçar o que realmente acontecia lá dentro da casa, eram dadas festas. Cada oficial trazia seu próprio preso, com sua equipe para torturá-lo individualmente. A ideia então de alguns era transformar guerrilheiros em infiltrados em suas próprias organizações. Em novembro de 2014, o caseiro do lugar, o soldado Antônio Waneir Pinheiro Lima, vulgo Camarão, apelido dado pela sua pele vermelha, foi localizado pela Polícia Federal no interior do estado do Ceará. Ele era acusado de vários crimes, entre eles de abusar sexualmente de Inês Etienne. Em sua declaração aos promotores, disse então que era apenas vigia da propriedade e que não tinha conhecimento do que acontecia lá dentro. Foi promovido um abaixo-assinado online para que ali fosse criado o Centro de Memória, Verdade e Justiça. O decreto de desapropriação foi assinado em 7 de dezembro de 2012 pelo então prefeito de Petrópolis. A casa é hoje considerada um patrimônio histórico e algumas curiosidades foram levantadas a respeito da história. Primeiro, a casa ficava bem isolada, facilitando assim as sessões de tortura. Era praticamente sem vizinhos. Segundo, apenas uma pessoa saiu viva. Terceiro, o lugar era chamado de Casa de Conveniência. Era chamada assim por ter sido usada
para pressionar os presos a mudarem de lado e virarem informantes. E essa foi a curiosidade história da Casa da Morte. Se você gostou dessa história, peço a você que deixe o like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber notificações.